regionalização do continente americano. Há vários tipos de regionalização para classificar, separar o continente americano por porções, ou por áreas, ou por características. E aqui a gente vai falar basicamente de duas, eu cito mais uma no final, mas a gente vai explanar um pouco mais dois tipos de regionalização do continente americano. Primeiro, regionalizar é dividir espaços, territórios a partir de um critério que está sendo observado. A partir daquela característica que eu estou analisando, eu vou agrupar as áreas que expressam essa característica, ou separar por características semelhantes. Isso é regionalizar, isso é regionalização. As principais regionalizações do continente continente americano é que fala da regionalização política e geográfica. Ela é também falada de regionalização física, política e geográfica. Ou a regionalização cultural, histórica e linguística é um outro tipo de analisar os países do continente americano. Regionalização física e geográfica divide em três grandes porções: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte, ela pega os Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, México e o Alasca, que é parte dos Estados Unidos, ela constitui esse grande continente. Então, Estados Unidos, Canadá, as porções maiores, México, Groenlândia e Alasca, que é parte dos Estados Unidos, só que está fora da fronteira dos Estados Unidos, está lá no extremo, lá ligado ao Canadá. A América Central é composta por um istmo, que vai do país Belize até o Panamá, e é também composto por um conjunto de ilhas, que é a parte insular. A parte istmica, ou istmo, que é uma estreita faixa de terra que liga duas porções maiores, é a parte continental. E tem a parte insular, que é a parte de ilhas. São várias ilhas e tem ilhas importantes, famosas aqui na América Central. Tem paraísos aqui. A América do Sul desde a Colômbia até o extremo sul do continente. A grande porção do continente americano é a América do Sul. Essa regionalização física pode ser vista aqui no mapinha, ilustrada nesse mapa, onde a parte azul é essa América do Norte, que vem Canadá, Estados Unidos, Groenlândia, Alasca e o México. O México é aqui na divisa, ligadinho na parte vermelha já. O México, a parte dele está neste istmo, já nessa estreita faixa de terra. Uma estreita faixa de terra ligando duas outras porções maiores é um istmo. Então, do México aqui já é um istmo. A América Central, essa parte vermelha, que é este istmo, a boa parte do istmo, mais a parte continental, que são as ilhas. Nessas ilhas aqui a gente tem Haiti, Cuba, tem Bahamas, tem alguns países famosos aqui na América Central. Praias lindíssimas, praias turísticas, são locais de muitos atrativos turísticos. E a parte amarela, que é a América do Sul, onde está o nosso país Brasil, é o maior aqui em extensão territorial, porque o Brasil é o quinto maior país do mundo. Na verdade, o continente americano tem 3 dos maiores países do mundo. Aqui na América do Sul a gente tem o Brasil, que é o quinto, mas tem o Canadá e Estados Unidos, que são dimensão territorial muito grande também. A quarta
e terceira posição também aí. Então, essa regionalização física, que às vezes a gente fala regionalização política, regionalização geográfica do continente americano. Outra regionalização que é do ponto de vista linguístico, cultural e histórico. Linguístico, cultural e histórico tem por justificativa a história, a origem dos povos que colonizaram essa parte do continente americano. Separa pelo tipo de língua que originou as línguas faladas nessa porção do continente americano. Então, essa divisão divide em América anglo-saxônica e em América Latina. A América anglo-saxônica ela é constituída pelos Estados Unidos e o Canadá. E o restante, a partir do México, a América Latina. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Esse mapa já traz essa outra divisão, não traz 3 divisões, 3 porções mais, traz essa divisão cultural, histórica e linguística, ou seja, a parte azul, América anglo-saxônica, que foi colonizada por países de língua de origem saxônicas, que é o inglês e o francês, que é falado ali no Canadá, em parte do Canadá, a província do Quebec, fala francês. E a América Latina, a parte amarela, foi colonizada por países de línguas de origem latina, línguas que vieram do latim, tiveram origem no latim, a língua portuguesa e a língua espanhola. E por isso essa divisão em América anglo-saxônica e América Latina. Só que alguns críticos, eles falam que essa divisão, ela traz uma divisão por economia, baseado no nível de desenvolvimento econômico, no nível de riqueza dessas regiões. Por exemplo, que os países da América anglo-saxônica são os países desenvolvidos, são os países de industrialização mais antiga que o nosso, que teve um privilégio econômico melhor que os países da América Latina. São países que desenvolveram primeiro do que os países da América Latina. Seriam os países ricos, desenvolvidos, e o restante da América Latina, os países da América Latina seriam os pobres, subdesenvolvidos, em desenvolvimento ainda. Que essa divisão que ela tem por desculpa, essa divisão por língua, por origem, por história, por cultura do povo de origem, mas que na verdade ela diferencia os ricos e pobres da América. São críticas que a gente ouve aí ao longo do tempo sobre essa regionalização, mas ela separa realmente os países, Canadá e Estados Unidos, do restante da América. E a regionalização que eu disse que a gente não falaria muito, mas que eu iria citar, essa regionalização econômica aqui. Nessa regionalização econômica, traz separado por tipo, predomínio de atividade econômica de cada região. O que predomina nessa região? Por exemplo, a parte laranja, América desenvolvida, América industrializada. Parte desenvolvida, industrializou primeiro, que nós somos industrializados, mas é uma industrialização muito recente e com características que não favoreceu o nosso desenvolvimento econômico. Já a parte laranja são países com um nível de desenvolvimento econômico já bem adiantados e ligados principalmente à industrialização. A parte verde, a América emergente, são os países recém-industrializados que estão em desenvolvimento econômico. México, Argentina, Brasil. Países chamados emergentes porque estão emergindo na economia mundial, estão desenvolvendo, estão em crescimento. São países recém-industrializados, recente no
panorama econômico mundial. E essa parte rosa, a América de economia de base mineral, onde predomina o extrativismo, onde predomina a extração de mineral metálico ou mineral ou outros tipos de minerais, como até petróleo. Aqui é a economia de base mineral, eles exportam minérios. E a parte que está de marrom, a base agropecuária, que favorece Uruguai ali, parte do continente americano, que é muito forte a exportação de primários, de material agrícola, de produtos, na verdade, agrícolas. Então, do ponto de vista econômico, é essa regionalização. Mas é muito comum observarmos essa regionalização histórica e cultural e essa regionalização física ou política e geográfica do continente americano. Isso é o básico para a gente entender sobre o continente americano. Um grande abraço, continuamos a conversa no WhatsApp.